Na semana de sua reunião plenária, CFF se mobiliza pela aprovação do piso salarial do farmacêutico e contra a venda de medicamentos em supermercados. O plenário aprova a resolução que regulamenta a telefarmácia. Conselheiros definem critérios para a verbação de certificados de pós-graduação lato sensu e de cursos livres. Grupo de trabalho é criado para propor estratégias de unificação das ações do sistema CFF e CRFs. Esse foi um resumo da reunião plenária ordinária do mês de junho, realizada nos dias 29 e 30 em Brasília. Os detalhes você confere agora. Vem comigo! Em meio a uma agenda repleta de atividades na Câmara Federal, o Conselho Federal de Farmácia realizou nos dias 29 e 30 de junho a sua reunião plenária ordinária. O foco do trabalho no Legislativo foram os projetos de lei do Piso Salarial Nacional do Farmacêutico e o que autoriza a venda de medicamentos em supermercados. No primeiro dia da reunião, os conselheiros e presidentes dos conselhos regionais dividiram sua atenção entre a pauta e as visitas aos deputados da Comissão de Seguridade Social e Família, onde tramitam os dois projetos. Essa semana foi uma semana de bastante trabalho pelo Conselho Federal e os conselheiros, coincidiu com a nossa plenária. Tivemos dois assuntos bastante importantes para a categoria no Congresso Nacional. Primeiro, nós tivemos a audiência pública em relação à venda de medicamentos em supermercados. Muito importante, o Conselho Federal se posicionou totalmente contrário ao projeto de lei. O Dr. Walter teve participação essencial na audiência pública, onde ele falou dos riscos para a população de se vender um medicamento, mesmo sendo isento de prescrição, e em qualquer lugar que não seja um ambiente farmacêutico, porque na farmácia a gente sabe que tem a garantia que o farmacêutico pode orientar de fato a população. Também, concomitante, a gente teve também um trabalho bastante hercúleo dentro do Congresso Nacional em relação à questão do piso nacional para os farmacêuticos. Os conselheiros federais de todo o país, junto com diretorias de conselhos regionais, visitaram os parlamentares da comissão que o projeto está tramitando, que é a primeira comissão, que é muito importante. Há possibilidade de pauta já na semana que vem, e todos os deputados têm que estar cientes de quanto esse projeto é importante para toda a categoria. Muito importante cada farmacêutico enviar uma mensagem pedindo apoio aos parlamentares do seu estado. É muito importante. A pressão e a organização, nesse momento, podem fazer diferença. Então, procure o deputado federal do seu estado e envie mensagem para ele. Diga que é importante para você e para toda a categoria esse piso nacional dos farmacêuticos. E a grande novidade dessa reunião plenária foi a aprovação da resolução que disciplina a prática da telefarmácia. Amplamente discutida, a normativa tem foco na farmácia clínica, não abrangendo atos inerentes à responsabilidade técnica do farmacêutico, como, por exemplo, a dispensação de medicamentos. Essas atividades continuam obrigatoriamente presenciais. O plenário do Conselho Federal de Farmácia aprovou hoje a resolução que regulamenta a telefarmácia, que trata-se da consulta farmacêutica por via remota. É um avanço, uma necessidade que o avanço tecnológico trouxe e a farmácia não poderia ficar de fora. Então, a partir da aprovação dessa resolução, o farmacêutico está habilitado para fazer consultas farmacêuticas de forma remota. Então, quanto à questão pandêmica e com todo o isolamento, nada mais justo e nada mais necessário do que avançar no sentido de permitir uma consulta remota. Consulta essa que o farmacêutico pode estar presente, por exemplo, no consultório ou numa drogaria, e o cliente, o paciente, que não pode estar presente no estabelecimento, ele vai ser atendido e não vai deixar de ter um atendimento farmacêutico, um atendimento de saúde, devido à condição dele de não poder se deslocar ao estabelecimento. Eu estou muito feliz hoje de vivenciar esse momento histórico da regulamentação da telefarmácia.
Essa resolução ela foi muito esperada, muito desejada pelos farmacêuticos clínicos brasileiros. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a toda a equipe que colaborou incansavelmente para que o texto se tornasse tão maravilhoso, igual vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Farmacêuticos que atuam na ponta, no cuidado direto ao paciente, comemoraram a aprovação. Hoje, a aprovação dessa resolução da telefarmácia é essencial para a atuação do farmacêutico que quer prestar serviços de forma remota, né, que por conta da pandemia teve que se adaptar e adaptar também a prestação de serviço e o processo de oferta desse serviço de forma remota. Nós consideramos muito importante esse serviço porque a gente consegue dar conta daquele paciente que está distante, que vive remotamente, que às vezes tem dificuldade de locomoção e que necessita de um atendimento do profissional especializado. Mas essa resolução não tem nada a ver com a questão da dispensação de medicamentos. É em relação a serviços clínicos que a gente pode estar realizando, como, por exemplo, acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, a conciliação medicamentosa, a revisão da farmacoterapia de forma remota. Então, é bem importante que a gente tenha essa resolução aprovada hoje para que a gente possa, né, cada vez mais otimizar os serviços farmacêuticos que são realizados. Bom, essa resolução é muito importante para todos nós farmacêuticos, principalmente nós que trabalhamos com a consulta farmacêutica, porque isso nos dá a possibilidade de contribuir com pacientes que não estão somente próximos da gente. Muitos pacientes precisam do nosso cuidado, às vezes dentro da nossa consulta e em momentos posteriores também. Isso dificultava porque alguns pacientes, como os meus, que são uma cidade mais carente, eles precisavam pagar para poder sair do interior e ir para a cidade para fazer a consulta, e dessa forma a gente pode auxiliar eles através da teleconsulta e também do acompanhamento, né? Com certeza, ele não vai resolver o problema de muitos pacientes, mas isso vai facilitar a vida de muitos. Outra resolução que há muito vinha sendo discutida pelo plenário e que finalmente foi aprovada é a que define os critérios para a verbação de certificados de pós-graduação lato sensu e de cursos livres pelos Conselhos Regionais de Farmácia. Confira os detalhes com o presidente da Comissão de Ensino Farmacêutico, William Pérez. Esse é um assunto que vem há vários meses em discussão pela plenária, tá? E junto com o setor jurídico do Conselho Federal de Farmácia e um grupo de trabalho formado por pessoas da área do ensino, se chegou a uma proposta que foi aceita praticamente na integridade pela plenária, tá? E a obrigatoriedade do registro desses títulos, tá? Isso é muito importante que nossos colegas se conscientizem que o registro do título é uma garantia para ele, tá? Porque isso vai dizer que ele está vinculado ao Conselho Federal de Farmácia, tá? Além disso aí, do ponto de vista estatístico, vai nos permitir ter um levantamento no país do número de farmacêuticos em cada área que se trabalha. Que isso é algo fundamental. Toda vez que nós temos alguma demanda do ponto de vista seja jurídico ou político, a primeira pergunta que vem sempre é essa: quanto nós somos? Quantos temos formação em determinada área? Vai ser fundamental que cada farmacêutico que tenha seu título de especialização, que tenha curso de livre, ele procure o seu conselho regional para poder fazer a sua verbação. Basicamente, né, aqueles cursos que são ministrados por instituições que têm credenciamento do MEC, o próprio MEC se responsabiliza por eles. Praticamente desde que nós assumimos a Comensino, temos trabalhado com os grupos de trabalho do Conselho Federal para podermos ter, sim, claramente, referenciais mínimos, que sejam orientadores para os cursos que vão os farmacêuticos realizar. Isso é importante tanto para aquela empresa que vai ministrar o curso, como principalmente o farmacêutico poder ter a orientação e saber se o curso que ele vai realizar atende esses referenciais. Evitar muitas vezes, em algumas áreas, no que chama de coxa-retalhos, né? A pessoa faz 5, 6 cursinhos de poucas horas e depois ele quer como se fosse uma especialização. Isso não é possível. Outra coisa que eu acho que para destacar finalmente é de que a própria resolução prevê que se em alguma área não existe ainda o referencial mínimo, tá? A diretoria do Conselho Federal
vai chamar consultores ad hoc para, junto com a Comensino, poder chegar a essa discussão e, logicamente, que nos interessa sempre dar uma garantia à população e ao colega farmacêutico. E para fortalecer e unificar as ações do Sistema Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia, CFF e CRFs, em prol da profissão farmacêutica, foi criado um novo grupo de trabalho no CFF. Hoje trabalhamos no plenário um tema bastante interessante, que é o aprimoramento do sistema CFF e CRFs, né, e foi deliberado a criação de um grupo técnico para que a gente elabore um plano de metas e ações em busca de efetivar e aprimoramento do sistema CFF e CRFs em todo o Brasil. Dentro das metas, a gente estabeleceu a questão da identidade visual, logomarcas, mas também a questão dos sistemas, né? Dos sites, dos portais de transparência, de um sistema de gestão dos conselhos regionais, da informatização dos processos que hoje ainda são manuais, a gente passar a digitalizar todos eles. Nosso programa termina aqui. Curta e compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva em nosso canal no YouTube para receber notificações e se manter sempre bem informado. Nos vemos na próxima plenária. Até lá e muito obrigada!